Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula do curso de hipnose clínica. A gente ainda no módulo de neurociência, né? No comecinho do módulo de neurociência. A gente vai falar hoje um vídeo curto, mas muito importante, sobre o potencial de ação. A gente já entendeu que o neurônio, o impulso nervoso, ele vai saltando pelo axônio, né? Tem a bainha de mielina, que é como um isolante, e ele vai saltando porque se torna mais eficiente esse percurso, essa corrente elétrica, né? Que a velocidade chega a 400 quilômetros por hora, enquanto se fosse contínuo, não tivesse esses saltos, a velocidade do impulso nervoso seria de 4 quilômetros por hora. É muita diferença, né? Então agora a gente vai entender como que o cérebro produz eletricidade. Tá? É eletricidade. No teu cérebro, no meu cérebro, tem um impulso elétrico. É eletricidade que está gerando. E o conceito ele é muito parecido com de uma pilha galvânica, uma bateria, né? A corrente elétrica que tem na tomada da sua casa, que carrega o seu celular, que liga a sua TV, é a mesma corrente elétrica. A questão aqui é claro que é numa escala muito menor, na ordem de microvolts. A gente vai entender um pouquinho sobre isso, como que isso funciona, como que percorre esse impulso elétrico e por que ele não ocorre o tempo todo, por que ele ocorre só em determinados momentos, em determinados neurônios. Ok? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui um pouquinho a minha tela para você ver aqui, né? Primeiro aqui só uma imagem do um videozinho, né, do impulso percorrendo. Aqui, ó, mostrando ele, né, percorrendo, ele recebe aqui pelos dendritos, recebe os neurotransmissores e passa essa corrente elétrica pelo corpo do neurônio, vai lá pelo axônio e ele solta lá nos dendritos pré-sinápticos e vão se conectar com outros neurônios, né? Se conectou aqui, aqui tem dendritos pós-sinápticos, recebeu, correu por todo o neurônio e aqui nos neurônios pré-sinápticos que vão liberar para os outros pós-sinápticos. Então, agora a gente vai entender um pouquinho o potencial de ação. O que é o potencial de ação? O potencial de ação é essa corrente elétrica, tá? Ele tem um potencial de ação, ele não está em ação o tempo todo, ele tem um potencial. Tem o potencial de repouso, né? O potencial de membrana, que é quando o neurônio não está tendo esse impulso elétrico, não está correndo aquele impulso elétrico pelo neurônio naquele momento, né? Basicamente assim, ó, a gente vai entender um pouquinho aqui, ó, o potencial de ação dentro do neurônio, ele tem íons negativos, enquanto que fora do neurônio, ele tem uma carga positiva. Então, quando esse neurônio é excitado, o que acontece? Ele abre esses canais e ele começa a trocar essa carga. Então, essa troca de íons positivos e negativos, né, essa troca elétrica acontece porque dentro do neurônio a gente tem uma alta concentração de sódio, enquanto que fora do neurônio, né, o sódio, né, é o símbolo Na, enquanto que fora do neurônio a gente tem uma concentração de potássio, né, o K, o símbolo do potássio. Então, o que acontece? A gente tem as bombas sódio-potássio. São aberturas que fazem essa troca. Quando o neurônio ele é excitado, ele é estimulado, ele começa a liberar o sódio dentro dele, que vai saindo da célula, enquanto que o potássio vai entrando e ele vai tendo a se equilibrar. Então, olha só que interessante. Aqui, ó, quando tem sódio dentro do neurônio e potássio fora, no ambiente externo do neurônio, o neurônio ele está com uma carga negativa, ele está ali ó, na ordem de menos 65, menos 70 microvolts, tá? Em torno ali pode chegar até 80, menos 80 microvolts. Então começa a acontecer essa troca. Começa a liberar sódio e a receber potássio. Então ele vai ficar positivo, porque vai ocorrer essa troca de maneira intensa, muito rápida. Então olha só, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai chegar a zero. Ele vai chegar lá acima de 30 microvolts positivo. O que isso significa? Que o potássio entrou na célula, enquanto que o sódio saiu, ele está no ambiente externo da célula. Só que gerou um desequilíbrio também. Antes tinha um desequilíbrio, agora a gente tem essa corrente elétrica funcionando, né? Ocorreu um novo desequilíbrio. Então ele tende a voltar ao normal. Então ele começa a expulsar. Lembra que a gente falou sobre a alça de feedback, homeostase, alça de feedback, que todo o nosso organismo, basicamente, ele tenta manter um padrão? Quando alguma coisa fica desequilibrada, ele começa a compensar de alguma forma para voltar
aquele estado anterior, né? A gente começou a produzir muito cortisol, o cérebro começa para de produzir cortisol. A gente começa a produzir adrenalina, noradrenalina, vai o comando lá para o cérebro para parar a produção de adrenalina e noradrenalina, porque senão você infarta, tiver muito. Né? Então, aqui também acontece isso. Tá, começa a entrar muito sódio, muito potássio no neurônio e o sódio é expulso. Então ele fica com uma carga positiva na hora do microvolts. Então ele começa a fazer essa troca novamente. Ele expulsa o potássio e começa a receber o sódio. Tá? Então quando ele começa a receber o sódio, ele volta lá para menos 80 microvolts. Isso vai acontecendo ao longo do neurônio e vai empurrando esse impulso elétrico, vai fazendo essa carga elétrica se movimentar, né? Então aqui, ó, aqui a gente tem um outro gráficozinho aqui mostrando, né? Aqui com a numeração, né? E aqui mais para exemplificar. Então, o tempo, olha só, o tempo ele é em pouco menos de 1 milissegundo, é em 1 milésimo, tá? Mais ou menos 1 milésimo acontece isso aqui. Ele expulsa todo o sódio, basicamente, recebe o potássio e já faz o movimento contrário também. Começa a receber o sódio novamente e expulsa o potássio e volta a ficar negativo. Isso aqui, ó, é na ordem de 1 milissegundo, 1 milésimo. É muito rápido. Então aqui, ó, esse outro gráficozinho, mesmo gráfico, né? A gente tem aqui, ó, o potencial de repouso é quando o neurônio não está excitado. Potencial de repouso, potencial de membrana. Ele tem um potencial, mas ainda não foi utilizado. Aqui é mais ou menos, vamos usar um exemplo aqui para entender o que é um potencial. Vamos usar um exemplo do futebol. Por exemplo, menino Ney, Neymar sempre teve um potencial para ser o melhor jogador do mundo, mas nunca foi. Ele nunca foi. Mas potencial para isso ele tinha. Mas nunca chegou a ser o melhor jogador do mundo. Né? Então, quando a gente fala, esse jogador tem potencial para ser a nível de seleção brasileira. Mas nunca chega lá. Tem potencial, mas não utilizou, não se dedicou, alguma coisa aconteceu onde ele não pôde aproveitar, se lesionou, e ele não pôde aproveitar aquele potencial. Aqui também é assim, tá? Tem o potencial, mas não necessariamente vai ocorrer aquele movimento de aquela troca de sódio e potássio. Mas então assim, a gente tem o potencial de repouso, está em repouso, então tem o potencial, a fase ascendente, ele foi excitado, né, quando o neurônio é excitado, tem a fase ascendente, chega aqui em zero, onde ele está totalmente equilibrado, e aí ele sobe, e tem o pico de ultrapassagem. Ele volta a decair muito rápido, né, chegou aqui em 35 microvolts, ele volta a decair, tem a fase descendente e a hiperpolarização pós-potencial, ou seja, ele está novamente polarizado. Polos, polarizado, um lado negativo, um lado positivo. Como um ímã, norte e sul, polo negativo, polo positivo. Hiperpolarizado, ele está polarizado antes, ele se equilibra, ele fica despolarizado, porque ele inverte, ele volta a ter essa polarização, passa pelo equilíbrio novamente de forma muito rápida, instantânea, e tem a hiperpolarização pós-potencial, que é onde ele volta a ter o mesmo equilíbrio de antes, ele volta ao potencial de repouso. E é isso que acontece dentro do nosso neurônio, é isso que faz ele ter um impulso elétrico se movimentando por ele. De novo, novamente, comparando, né? Enquanto a gente tem na tomada, a gente tem 220 volts, aqui em Santa Catarina, pelo menos é assim, no Paraná, ao lado aqui, são 110 volts, o que já é o suficiente para matar uma pessoa com um choque. A gente tem no nosso cérebro microvolts, de menos 80 a mais 30 microvolts. É uma carga muito baixa, né? Não é o suficiente para um choque na gente, mas acontece aquele impulso elétrico. Então, é sim, a mesma eletricidade que você tem na tomada, você tem dentro do teu cérebro, porém, numa escala muito menor, tá? Isso acontece e funciona como uma pilha. Sódio, potássio. Você tem dois elementos, para explicar, para entender bem, tá? O que acontece? Às vezes você pega numa pilha, você tem diferentes materiais, né? E esses materiais vão se equilibrando. Então, quando acaba a carga da pilha, uma pilha que não seja recarregável, quando acaba a carga dela, é porque o material começou a se movimentar de um lado, dos polos, até o outro. Tem o polo positivo e negativo. Eles vão se equilibrando. Quando ela está em total equilíbrio, ela não tem mais esse diferencial, esse potencial de ação, vamos dizer assim.
Então, ela se equilibrou e ela para de funcionar, ela perdeu a carga dela, tá? Então, você tem material que vai se movimentando, elétrons que vão se movimentando de um polo ao outro. Assim também funciona o nosso neurônio, tá? A gente tem os íons, tá? Tem potássio e sódio. Sódio dentro, potássio fora. Eles vão se equilibrando aqui. Sódio, potássio. Eles vão se equilibrando, equilibrou, perdeu o equilíbrio novamente, ficou. O neurônio passa a ser positivo e ele já volta ao equilíbrio, desequilibrou novamente, e ele volta a ser negativo, onde é o potencial de repouso. Tá? Tá bem explicadinho aqui. Por que a gente está explicando isso? É importante entender o funcionamento, a fisiologia. Tem muitos cálculos para a gente fazer isso aqui, tá? Mas a gente fica tranquilo que a gente não vai entrar na parte de cálculos. São cálculos chatinhos, mas que você consegue calcular, como por exemplo, como parar o funcionamento neuronal com um medicamento. Então, assim, ó, ao fazer um medicamento, ao entrar com o medicamento, tudo isso aqui entra. Uma injeção letal, por exemplo, tá? Inclusive tem no exemplo, no livro Neurociências, né? Desvendando o Sistema Nervoso, que é o livro que a gente está baseando, tem esse exemplo, tá? De uma injeção letal, de um médico americano que aplicou uma injeção letal, de uma solução de sódio, onde ele para o funcionamento de alguns neurônios, ele interrompe o funcionamento de alguns neurônios. Uh, E para fazer isso, você precisa fazer uma série de cálculos para usar a quantidade correta, né? Claro, são quantidades pequenas, mas tem todo um cálculo para se fazer, para calcular, para entender esse funcionamento, mas a gente não vai entrar nessa parte, tá? Mas é importante entender que a matemática tá aqui também, matemática, física, tá? A gente tem aqui um pouquinho do eletromagnetismo, é algo bem complexo mesmo, e aqui a gente está resumindo muito, tá? Ao máximo. Para quê? Para você entender como funciona. Você não precisa saber os cálculos, não é necessário, a não ser que você tenha curiosidade. Quer entrar numa pós de neurociência? Vai precisar. Quer fazer um mestrado em neurociência? Vai ter que esse livro, Neurociência, você vai ter que aprender ele de cabo a rabo, tá? Se você aprender ele, você consegue entrar no mestrado em neurociência. Do contrário, vai ser bem complicado, tá? Então vai ter cálculo sim, mas aqui você tem a parte assim, ó, funcional, a explicação de como funciona, e é isso, é isso. Vídeo curto, tá? Explicando o que é o potencial de ação